Olá, comunidade do Matematizei! O que está acontecendo com o nosso sistema solar? Acabamos de descobrir um novo objeto misterioso, C2025 V1 Borisov, cruzando o espaço exatamente entre o famoso 3i Atlas e o planeta Terra. E o mais bizarro de tudo, assim como o 3i Atlas, ele não tem cauda. Nesse vídeo vamos investigar a fundo por que esses objetos estão quebrando o que sabemos sobre cometas. Vamos analisar esses alinhamentos orbitais bizarros que estão acontecendo agora com a Terra. E também vamos ver imagens, ou a falta delas, da NASA e da China, que deveriam explicar o que são esses visitantes. Estamos testemunhando um novo fenômeno astronômico? Ou o universo está nos mostrando algo que parece saído da ficção científica? Fiquem comigo até o final. Olá, sejam muito bem-vindos ao Matematizei. Bom, para entender por que o C2025 V1 Borisov é tão chocante, você precisa primeiro entender a anomalia principal, o 3i Atlas. Bom, o Atlas é o terceiro objeto interestelar já descoberto e ele é uma dor de cabeça para os astrônomos. Por quê? Ele passou pelo periélio, a máxima aproximação do Sol, e foi literalmente bombardeado por tempestades solares gigantescas, e mesmo com todo esse calor e radiação, ele não criou uma cauda óbvia. Pior, ele está muito mais brilhante do que os modelos previam e apresentou o que chamamos de aceleração não gravitacional. Traduzindo, alguma coisa o empurrou além da gravidade do Sol. Normalmente esse empurrão é causado pela desgaseificação, o gelo sublimando e agindo como um motor de foguete. Mas para ter esse empurrão você precisa ter, bom, gás. Você precisa ter uma cauda visível também. O Atlas tem empurrão, mas não tem a cauda. E se o Atlas por si só já é um quebra-cabeças, e foi exatamente agora, no início de novembro de 2025, enquanto o mundo científico coçava a cabeça para o Atlas, que um novo ator entrou em cena. Gennady Borisov, da Crimeia, o mesmo astrônomo que descobriu o 2i Borisov, o segundo objeto interestelar, encontrou o C2025 V1 Borisov. E a sua órbita é impressionante. Ele está posicionado literalmente entre o 3i Atlas e nós, o planeta Terra. Ele também não tem cauda. Então vamos aos dados. O descobridor original, Borisov, que tem equipamentos de ponta, não reportou uma cauda. E cientistas analisando os dados do Minor Planet Center confirmam, das 10 observações iniciais, 8 não detectaram cauda alguma. Apenas uma coma, aquela névoa difusa ao redor do núcleo, mas nada de rastro de gelo e poeira como esperamos de um cometa. E vamos nos atentar a isso, o periélio dele, que é a aproximação máxima do Sol, é agora dia 16 de novembro. Ele está passando dentro da órbita de Vênus, e se ele fosse um cometa de gelo padrão, com todo esse calor ele deveria estar gritando, soltando material por todos os lados. Mas ele está quieto, silencioso, então o que temos? Duas anomalias, uma o Atlas, que é o grande, brilhante e está mais longe. A outra V1 Borisov, é menor, mais escuro, não é tão brilhante e apareceu exatamente entre a primeira anomalia e o nosso planeta. Claro que isso levou a especulações que parecem ficção científica. E claro, já temos a internet inundada pela hipótese, e se o 3i Atlas, o objeto maior, fosse uma nave-mãe, e ao se aproximar tivesse lançado sondas menores em direção à Terra. Mas calma, vamos analisar friamente. Não temos nenhuma evidência de tecnologia. Mas a descrição se encaixa de um jeito assustador. Um objeto menor, menos brilhante, sem cauda, porque seria rochoso ou metálico, não de gelo, poderia facilmente ser uma nave menor. Deixando a ficção de lado, o que a ciência vê é um padrão. O universo está nos forçando a repensar o que são esses visitantes. Será que são cometas rochosos, pedaços de planetas destruídos? O C2025 V1 Borisov, que nesse momento está vindo do baixo plano da eclíptica e se alinha perfeitamente com a Terra e o Sol no seu periélio, é a peça mais nova desse quebra-cabeças. Mas ele não está sozinho. Acontece que o céu nessa região está lotado de coisas estranhas.
E é aqui que entram os alinhamentos. Então temos dois visitantes misteriosos e sem cauda, o 3i Atlas, o grande brilhante, e o C 2025 V1 Borisov, o menor, mais próximo, que surgiu do nada. Mas a verdade é que eles não estão sozinhos. Essa região do espaço, da perspectiva da Terra, está parecendo uma avenida cósmica ultimamente. E é aqui que os padrões começam a ficar muito interessantes. Vamos dar uma olhadinha nos objetos que estamos rastreando agora em novembro de 2025. Aqui temos a trajetória hiperbólica do 3i Atlas, e aqui cortando entre ele e a Terra está o novo V1 Borisov. Mas olhem este terceiro, C2025 K1 Atlas. Sim, Atlas de novo. Esse também é um cometa incomum, mas diferente dos outros dois, o K1 Atlas tem uma cauda, só que ela está brilhando numa cor amarelo dourada, o que não é nada comum. Agora vamos ver onde eles estão no céu. Se você é um astrônomo amador, essa é a sua área de caça. O 3i Atlas e o novo V1 Borisov estão incrivelmente próximos no céu noturno, ambos na constelação de Virgem. O K1 Atlas, o dourado, está logo ao lado na constelação de Leão. Mas o alinhamento visual é só o começo. Vamos voltar para a visão 3D do Sistema Solar. Hoje é 8 de novembro de 2025. Observando isso, vemos a Terra, o V1 Borisov e o 3i Atlas. Eles estão quase em uma linha reta. Talvez seja só uma coincidência, mas é uma coincidência que coloca os três objetos mais anômalos do momento em uma configuração orbital muito particular. E como vimos no último vídeo, estamos presenciando muita atividade solar. Nas últimas semanas, o Sol esteve extremamente ativo. Tivemos várias tempestades geomagnéticas fortes, classe G3, quase atingindo o nível G4. Isso causa auroras, mas também pode bagunçar nossos satélites e as redes elétricas. Essas manchas solares gigantescas que estão disparando contra a Terra agora são as mesmas que estavam voltadas para o 3i Atlas quando ele passou pelo periélio, em outubro. Agora temos um novo alinhamento. Nesse momento, as manchas solares ativas não estão voltadas só para a Terra. Elas estão em alinhamento direto com outro objeto próximo, o A6 Lemon. Mas o A6 Lemon está indo embora. Quem é o próximo da fila a se alinhar com o Sol e a Terra? Exatamente, o novo mistério sem cauda, o C 2025 V1 Borisov. Em seu periélio, no dia 16 de novembro, o V1 Borisov estará quase perfeitamente alinhado com o Sol e com a Terra. As mesmas manchas solares que hoje miram a 6 Lemon estarão em alguns dias mirando nessa zona. Temos uma frota de objetos estranhos, dois sem cauda, um dourado aparecendo juntos, em alinhamentos orbitais fascinantes, exatamente no momento em que o Sol decide entrar em sua fase mais ativa em anos. Isso torna tudo absolutamente importante. Nós precisamos ver esses objetos de perto. O que são eles? Do que são feitos? E é aí que entramos na parte mais frustrante dessa história. A caça pelas imagens. Se temos um mistério, precisamos de dados. Se temos objetos estranhos, precisamos de fotos. Vamos começar com o C 2025 V1 Borisov. O que estamos vendo de verdade? Essa é uma das primeiras imagens consolidadas do objeto tirada em 3 de novembro de 2025, logo após sua descoberta. Isso é o que os astrônomos chamam de imagem empilhada. O telescópio tira várias fotos, mas como o objeto está se movendo muito rápido em relação às estrelas de fundo, o software centraliza o objeto em cada foto. O resultado é que o objeto V1 Borisov fica nítido e pontual enquanto as estrelas se transformam nesses rastros. E claramente não vemos uma cauda. Os dados oficiais do Minor Planet Center, que é a agência global que cataloga esses objetos, e os números são claros, das 10 primeiras observações reportadas, 8 incluindo do próprio descobridor, não detectaram cauda. Essa falta de cauda no V1 Borisov seria apenas uma curiosidade se não fosse pelo que já estamos vendo com o 3i Atlas. O Atlas é o mistério original e a cada dia ele fica mais estranho. Ele já passou pelo Sol, foi atingido por tempestades solares e mesmo assim, esta é a imagem mais recente que temos dele de um observatório na Espanha em 5 de novembro. Os dados da curva de luz dele são impressionantes. Ele está 2,5 vezes mais brilhante do que os modelos previam para essa data.
e ele acelerou de um jeito que sugere desgaseificação. Então o 3I Atlas tem o brilho, tem a aceleração e agora o V1 Borisov aparece seguindo o mesmo padrão. É por isso que as agências espaciais apontaram suas melhores câmeras para eles. E é aqui que a história fica frustrante. A China foi a primeira a divulgar suas imagens do 3I Atlas capturadas pela sonda Tianwen, que orbita Marte. Bom, ela é uma imagem de baixa resolução que mal dá para analisar. Mas a grande esperança de todos era e é a NASA. Nós sabemos que o Mars Reconnaissance Orbiter apontou sua câmera HiRISE, uma das câmeras mais poderosas já enviadas ao espaço para o 3I Atlas. Essa imagem poderia finalmente nos dar uma noção do tamanho real do núcleo, talvez até da sua forma ou composição. Mas onde está essa imagem? Bem, segundo uma carta enviada por um congressista dos Estados Unidos ao comando da NASA, a resposta oficial é de que as imagens só serão divulgadas quando o shutdown, que é a paralisação do governo americano, terminar. Isso mesmo, o objeto mais controverso é entrar no sistema solar em décadas. Uma oportunidade única na vida de estudar algo de outra estrela foi fotografado pela melhor câmera que temos e a imagem está presa em um HD por causa da burocracia e política. Enquanto a NASA e a China nos deixam no escuro, tudo o que temos são imagens de telescópio terrestres, que nos mostram um padrão impossível. Objetos que agem como cometas, mas não se parecem com cometas. Isso nos força a perguntar do que eles são feitos e por que eles estão aqui. Então, recapitulando o quebra-cabeça. Temos o 3I Atlas, ele é muito mais brilhante do que o esperado. Ele mostrou a aceleração não gravitacional, que significa que algo está empurrando, e mesmo assim ele não tem uma cauda visível, que é o que deveria estar causando esse empurrão. E agora temos também o C-2025 V1 Borisov. Ele surge do nada exatamente entre o Atlas e a Terra. Ele vai passar super perto do Sol dentro da órbita de Vênus. E como o Atlas, ele também não tem cauda. Isso nos leva à pergunta de 1 milhão. Do que diabos esses objetos são feitos? Nosso modelo clássico de um cometa é uma bola de gelo sujo. Quando o gelo, que é a água ou dióxido de carbono, esquentada pelo Sol, ele sublima, vira gás e cria uma cauda. O 3I Atlas e o V1 Borisov estão nos dizendo que esse modelo está incompleto. Isso nos deixa com duas grandes linhas de pensamento. A primeira hipótese é a explicação científica e mais provável. Nós estamos olhando para uma nova classe de objetos. Eles não são bolas de gelo sujo. Eles são talvez cometas rochosos. Pense nisso, se o 3I Atlas for feito principalmente de minerais, metais rochosos e carbono, e nós detectamos carbono ao redor dele, ele não se comportaria como um cometa de gelo. Talvez o calor extremo esteja fazendo alguns desses materiais borbulharem ou liberarem gás de uma forma que não vemos. Gás transparente, talvez, o que explicaria a aceleração não gravitacional, mas sem criar a cauda de poeira e gelo que associamos aos cometas. Já o V1 Borisov, sendo similar, reforça essa ideia. Talvez o universo esteja cheio de pedaços de núcleos planetários ou asteroides interestelares e só agora estamos começando a encontrá-los. A segunda hipótese é a explicação de ficção científica. Se o 3I Atlas, o objeto grande e brilhante, não for um cometa, e se ele for, como alguns especulam, uma nave-mãe interestelar? Bom, nesse cenário especulativo, o Atlas teria usado o Sol para uma manobra de freio e, ao se aproximar da Terra, teria lançado objetos menores, sondas. E qual seria a aparência de uma sonda assim? Bom, ela provavelmente seria tecnológica, feita de metal ou rocha. Ela não seria brilhante, porque seria menor. E o mais importante, ela não teria uma cauda de cometa. Agora, olhe para o C-2025 V1 Borisov. Ele é menor, não é tão brilhante, não tem cauda. E apareceu exatamente entre o 3I Atlas e a Terra. O encaixe é desconfortavelmente perfeito. É como se o universo estivesse rodando uma simulação para ver como reagiríamos. Mas, e esse é o mas mais importante do vídeo, nós não temos nenhuma evidência de tecnologia, zero. A explicação mais simples é quase sempre a correta. E a explicação mais simples é a hipótese de que estamos descobrindo um novo tipo de objeto cósmico.
Então, o verdadeiro valor dessa especulação não é acreditar em alienígenas. O valor é que ela nos força a olhar com novas lentes. Ela nos obriga a admitir que o universo é muito mais estranho do que imaginamos e que devemos estar preparados para o inesperado. Essa é uma oportunidade única na vida de aprender mais sobre o cosmos. E é por isso que é tão frustrante que a NASA esteja segurando as imagens do High Rise. Estamos cegos tentando entender o maior mistério astronômico, talvez, do século. Então, qual é a conclusão de tudo isso que acabamos de falar? Bom, a conclusão é que a ciência está nesse exato momento encarando um mistério que ela não sabe resolver. E isso é fantástico. Temos o 3I Atlas, um visitante interestelar que age como um cometa, brilha e aceleração, mas não se parece com um, sem cauda. E como se o universo quisesse ter certeza de que estávamos prestando atenção, ele nos envia o C2025 V1 Borisov, um objeto que segue o mesmo padrão, sem cauda, mas que aparece em uma órbita perfeitamente posicionada entre o Atlas e a Terra, e que se alinha com o Sol e conosco, bem no seu periélio. Como bônus, temos alinhamentos orbitais estranhos, um Sol hiperativo, e as imagens cruciais que poderiam resolver parte do mistério estão ou pixeladas, no caso da China, ou trancadas pela burocracia norte-americana. O que devemos observar nos próximos dias? O dia-chave é 16 de novembro. É o periélio do C2025 V1 Borisov. É a prova de fogo. Quando ele fizer sua aproximação máxima do Sol dentro da órbita de Vênus, duas coisas podem acontecer. O calor extremo finalmente vai quebrar o objeto e ele vai formar uma cauda, provando que é apenas um cometa rochoso ou com voláteis muito pesados, ou ele vai passar pelo Sol e continuar exatamente como está, um ponto difuso, sem cauda, desafiando nossas leis. Bem, ao mesmo tempo, seguiremos monitorando o Sol. Aquele alinhamento Terra-Sol V1 Borisov vai acontecer. Será que veremos outra rodada de tempestades geomagnéticas severas? Enfim, estamos vivendo um momento único. Não é todo dia que encontramos objetos que não se encaixam em nenhuma caixa. Seja o 3I Atlas e o V1 Borisov uma nova classe de cometas rochosos, pedaços de planetas de outros sistemas solares, ou, na mais remota das hipóteses, algo que nem ousamos nomear, uma coisa é certa: estamos aprendendo mais sobre o cosmos agora do que em décadas. E é para isso que serve a ciência. E é para isso que serve o Matematizei. Bom, agora eu quero saber de você. O que você acha que são esses objetos? Deixe sua hipótese aqui nos comentários. Estamos vendo um fenômeno natural inédito ou o universo está nos testando? Se você gostou de mergulhar a fundo nesse mistério, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, tá? E claro, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, porque eu vou continuar acompanhando essa história de perto. E assim que as imagens da NASA forem finalmente liberadas, estaremos aqui para passar para vocês. Caso vocês queiram, vocês podem nos apoiar diretamente, tá? Através dos seguintes meios: chave de Pix, botão valeu demais, clube de membros e aos membros do canal. Meu muito obrigada pelo apoio. Graças a vocês estamos melhorando os conteúdos por aqui. É isso, pessoal. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Desligando.